Parte 3: confiança excessiva, ilusão de validade. Ele cita o exemplo de quando ele estava no exército, ele tinha que avaliar se uma pessoa ia ser um bom oficial ou não, vendo apenas um exercício militar que eles tinham que fazer em grupo. Dali ele deduzia qual era o melhor perfil para um oficial e como ele se sairia na vida. Após anos estudando isso, ele chegou à conclusão de que todo o estudo que os psicólogos faziam mudava pouca coisa se estivesse pegando qualquer um sem nenhum critério. Essa análise que os psicólogos faziam, ela estava carregada do efeito da substituição. Vendo um exercício, os psicólogos imaginavam como essa pessoa seria no campo de batalha. Era influenciado também pela heurística da representatividade, porque as pessoas ali, elas tinham certeza que elas não iam morrer, elas estavam em uma situação controlada, ao passo que na vida real as coisas são totalmente diferentes. Estava sujeito também ao viés do tudo que existe é tudo que você vê. Às vezes os soldados, eles estavam se corroendo por dentro, mas realizando o exercício militar de maneira exemplar. A análise estatística de todo esse ensaio é que não existe regressão à média, então ele não pode ser considerado como válido. Daniel Kahneman, ele tinha total certeza de que ele não poderia prever como seria esse oficial, mas ele se surpreendia com os resultados de que era muito aleatório e não influenciava em nada a análise que ele fazia enquanto os soldados ainda estavam no treinamento. Ele fala que é preciso levar a sério a incerteza e que uma confiança subjetiva em um julgamento não é uma avaliação racional da probabilidade de que esse julgamento esteja correto. Confiança elevada constitui uma história coerente na mente de quem diz, não necessariamente é uma história verdadeira. Nesse capítulo ele fala a respeito da ilusão da habilidade para investir. Ele cita alguns livros e pesquisas. São raras as pessoas que conseguem performar acima da média. Ele cita uma situação que é recorrente, que investidores amadores, eles vendem as ações que estão boas na carteira deles e compram as ações que estão ruins. Ele está vendendo a galinha que põe ovos bons e está ficando, ou ele está reforçando a posição da galinha que coloca ovo ruim. Os fundos, na maioria das vezes, eles performam abaixo do mercado. Lógico, tem uma parcela de conhecimento, mas o fator sorte é relevante. E um outro critério importante é porque as pessoas que compram e vendem, elas obrigam que esteja sempre movimentando as ações. Então, se o fundo está passando por um momento ruim, ele se torna obrigado a vender as ações em um momento ruim para poder devolver o dinheiro dos acionistas. O fundo acaba performando mal por conta disso. Lembra que existe a ilusão da habilidade, que algumas pessoas pensam que vão performar acima do mercado por muitos anos, e isso raramente acontece. Lembra que sempre que tem uma pessoa vendendo, tem uma pessoa querendo comprar, então as duas pessoas entendem que estão certas e que estão tendo uma ótima oportunidade, que o mercado é sempre um jogo de retorno à média, porém esse retorno à média pode demorar um tempo. Um exemplo que a gente tem é a Apple, a Microsoft. Em algum momento essas empresas, elas vão retornar à média, vão começar a ter um retorno inferior ao mercado. A gente pode dar o exemplo da Magazine Luiza no Brasil. Ela performou bem por muitos anos, porém ela passou a ter um desempenho ruim. Diz que estatisticamente as mulheres costumam ter um retorno melhor do que o do homem, porque esse jogo, na verdade, é um jogo de azar, e quem arrisca mais é quem perde mais. Ele cita uma pesquisa que ele fez em uma empresa de assessoria de investimento, onde ele pegou 28 analistas e calculou o resultado dele. Foi surpreendente. A correlação ano após ano foi zero, ou seja, indiferente se o assessor era considerado melhor ou pior, não era a habilidade dele, porque você pode ter algumas ações com a mesma relação, né, com o mesmo ponto de entrada gráfico, a mesma análise fundamentalista, porém você deve escolher entre uma delas. E as pessoas que escolhiam a que deu certo, né, naquele ano tinham um desempenho melhor. Daniel Kahneman lembra que existe uma ilusão de habilidade no mercado financeiro, porém a maioria dos traders, o resultado que eles obtêm é por sorte, o que dá apoio à ilusão de habilidade e validade. Daniel Kahneman lembra que a ilusão cognitiva, que é te convencer das coisas, ela é mais forte do que a ilusão visual, que é você enxergar. E ele lembra daquele experimento das linhas que nas pontas tinha setas, as setas viradas para dentro e as setas viradas para fora. Você sabia que as linhas tinham o mesmo tamanho, porém você analisava que elas tinham um tamanho diferente
simplesmente pela ilusão que a imagem te dava. Ele diz que a única análise que deveria ser feita nos escritórios era se tudo que conhecemos da empresa está no preço. Lembra que o que mais afeta as pessoas no mercado financeiro é porque elas têm a impressão de que são seres de conhecimento elevadíssimo e por isso eles têm uma áurea de sobrenaturalidade. São pessoas inteligentes e sabem o que estão falando. Daniel Kahneman deixa claro que a confiança dos investidores ela é subjetiva, ela é um sentimento, não é um julgamento. Não existem critérios objetivos para mensurar essa confiança. Daniel Kahneman lembra que o conforto cognitivo e a coerência associativa fixam a confiança subjetiva no nosso sistema 1. Agimos por impulso. E termina essa parte dizendo que a ilusão de validade e habilidade é apoiada por uma poderosa cultura profissional. Sabemos que as pessoas podem manter uma fé inabalável em qualquer proposição, por mais absurda que seja, quando ela é sustentada por uma comunidade crescente de pessoas iguais. As ilusões dos gurus. A ilusão de que compreendemos o passado fomenta a superconfiança em nossa capacidade de prever o futuro. Ele lembra que o século XX foi marcado por nomes importantes como Hitler e Stalin, mas ele diz que essas pessoas poderiam nem ter nascido, poderiam ter nascido mulher, poderiam ter morrido na infância por alguma doença. Enfim, é extremamente aleatório a forma como tudo aconteceu e como tudo sempre vai acontecer. Fala a respeito de um estudo marcante que ele fez com especialistas em política, economia, em várias áreas, pedia para que essas pessoas previssem o futuro na área deles e em áreas não relacionadas à área deles. Levantou essas pesquisas com mais de 80 mil previsões e a conclusão que ele chegou é que se as pessoas tivessem jogado os dados, teria dado um resultado melhor do que as previsões que esses estudiosos tiveram. Aí ele diz da seguinte forma: os especialistas se saíram pior do que teriam sido se tivesse simplesmente indicado probabilidades iguais para cada um dos eventos. Em outras palavras, pessoas que passam tempo e ganham a vida estudando um assunto particular produzem previsões menos exatas do que macacos jogando os dados. Ele alerta para um fato de que quanto mais especializada a pessoa é, mais confiança e mais certeza de que ele pode prever ele tem. E por isso as previsões dele são menos confiáveis do que as previsões de uma pessoa mais generalista. Na era dos especialistas, é melhor acreditar em pessoas generalistas, conhecem um pouco de cada, do que pessoas extremamente especializadas, porque elas ficam enviesadas. Ele diz que os especialistas são iludidos não pelas coisas em que acreditam, mas pelo modo como pensam. Existem dois tipos de animais. Um deles é a raposa, que é uma pessoa desconfiada e possui um pensamento complexo. Ela não acredita que as coisas são definidas por uma única pessoa ou por um único evento, sabe que existe aleatoriedade nas decisões, gerando resultados imprevisíveis. Já o porco-espinho, ele é dono de uma grande verdade e ele sabe qual é a teoria do mundo. Não aceita crítica e tem um caminho bem definido e fixo. Irrita quando as pessoas não entendem o mundo da forma como ele entende e são pessoas muito interessantes para serem chamadas para um debate de televisão, pois defendem sua posição com veemência. Não é culpa dos especialistas, o mundo é difícil. A primeira lição é que os erros de previsão são inevitáveis porque o mundo é imprevisível. A segunda é que não se deve confiar numa convicção muito subjetiva como indicativo de precisão. No final do capítulo, ele coloca uma frase para reflexão: a raposa sabe muitas coisas, o porco-espinho apenas uma, mas muito importante.